Opa, vamos começando! Muito boa tarde para você de terça-feira, 5 de agosto. E nós chegamos com mais um programa ao vivaço, os donos da bola, aqui na TV Band Vale. Para começar muito bem, Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde para você. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band. E com novidades, hein? Torcedor do Taubaté, fique ligado, tem novidade para você. E voleibol de primeira categoria, de primeira qualidade, para a gente comentar aqui com um convidado muito especial. Pois é, nós vamos falar de muitos assuntos, daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol também. Mas antes eu preciso apresentar o nosso entrevistado de hoje. Afinal de contas, essa semana os dois times da nossa região entram em quadra pelo Campeonato Paulista de Vôlei. E para falar sobre essa estreia na competição, nós recebemos aqui no estúdio, pela primeira vez no estúdio novo, o técnico Reinaldo Bacilieri do São José Vôlei. Seja bem-vindo agora ao Donos da Bola, não é? Obrigado. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carmo. Um prazer no programa agora, né? Tá certo, que traga muita sorte também para o time do São José Vôlei. E você pode participar ao vivo conosco aqui pelo nosso facebook.com/os Donos da Bola Vale. A pergunta é a seguinte: depois da conquista do acesso e do título também da Superliga B e o acesso à elite da Superliga Nacional, você acredita que o São José Vôlei pode chegar à final do Paulista? Responda pra gente, daqui a pouquinho a gente passa todas as respostas para o técnico Reinaldo Bacilieri. Antes de falar de vôlei, Antônio Carmo, bomba no Taubaté no futebol, é isso? É isso, tivemos uma mudança drástica em cima da hora. Alberto Félix não é mais o técnico do Taubaté Futebol, dirigiu o Burrão um jogo só, sábado, derrota por 3-0 lá em São Bernardo do Campo. E a informação trazida pelo site do Burrão hoje dá conta de que ele, por problemas familiares, de saúde, não tem condições de continuar comandando o Taubaté. Deixou o clube. Bom, a diretoria agiu rápido, não perde tempo e já anunciou que o Edmilson de Jesus, que foi jogador do Taubaté nos anos 90, mas como técnico ele fez um bom trabalho no Flamengo de Guarulhos, me lembro bem, e depois veio para o São José, quando o São José chegou às finais do Campeonato Paulista de 2009, naquele jogo lá em Americana, quando perdeu do Rio Branco por 2-0, depois rodou em vários times do interior, é um técnico já, em relação ao Alberto Félix, com muito mais rodagem em termos de futebol do interior. Mas essa saída do Alberto Félix assim, negócio, será que é isso mesmo que aconteceu? Ruim, fica ruim porque tem uma outra mudança, uma nova filosofia de trabalho de técnico para técnico, aquele negócio todo complica a vida do Taubaté, que faz uma campanha muito ruim na Copa Paulista. E tem outros jogadores chegando também no Taubaté, nós vamos falar disso depois mais pra frente, mas boa sorte ao Taubaté, que precisa se recuperar na Copinha para não fazer mais um vexame aí no ano do centenário, né? Em cima disso, aproveitando o Reinaldo Bacilieri aqui conosco, no vôlei tem isso, Reinaldo? Muita mudança de treinador ou os técnicos têm mais tranquilidade para trabalhar? Não, a filosofia do voleibol é um pouco diferente. Normalmente os trabalhos são feitos em médio e longo prazo, e até por isso as equipes acabam se solidificando um pouco mais em relação à qualidade técnica, né? Então, é uma natureza diferente. O voleibol pensa diferente. Aliás, o que é fundamental, né? Porque a troca de técnico constantemente acaba gerando uma mudança muito grande no ritmo de trabalho, de jogar. Sem dúvidas, porque o que se espera nessas trocas de técnico, na minha opinião, no futebol, é muito uma mudança de aspecto emocional dos jogadores. No entanto, há uma série de outros fatores que são envolvidos em que a mudança ela causa mais problema do que soluções, né? É muito difícil dar certo assim logo de cara, né? Reinaldo, vamos falar do vôlei agora. A gente sabe que vocês disputaram a Copa São Paulo, foram eliminados depois pelo Brasil Quirim de Campinas, fora de casa, mas venceram também o Rio Claro, que inclusive é o primeiro adversário do Campeonato Paulista. Essa preparação da Copa São Paulo foi boa para vocês? Consideramos excelente a participação. Terminamos na terceira colocação, Sim. né? E foi muito bom para a gente testar os sistemas que nós estamos trabalhando em treinamento, reconhecer algumas coisas nas outras equipes também. Então foi bastante importante verificar tanto pontos favoráveis e que nós temos que melhorar a nossa equipe, quanto em relação aos adversários. A gente está vendo, inclusive, imagens da sua equipe treinando aí. Vocês fizeram um amistoso também, que nós anunciamos, inclusive, aqui no Donos da Bola, contra o SESI, que é uma equipe fortíssima. Apesar de ser amistoso, é muito bom ganhar de um time como o SESI, claro, né? Com grandes jogadores também. Claro, foi um amistoso importante também. O que é legal é que, nesse contexto de preparação dos jogos que fizemos, conseguimos identificar que nós temos a condição de enfrentar tanto as grandes equipes, quanto as equipes que estão chegando na divisão especial, o caso de Santo André e de Rio Claro, em pé de igualdade. Então, creio que foi bastante importante essa análise. O Reinaldo, o campeonato é muito curto, né? São 7 jogos, 7 times. Vocês estreiam sábado às 6 da tarde no ginásio do SESI, recebendo o Rio Claro. Depois sai para jogar fora e na terceira rodada já pega o Taubaté, num jogo mais aguardado. O confronto da região de voleibol, que será em São José dos Campos, no ginásio do SESI. Na verdade, esse campeonato paulista, por ser curto, ele vai servir mais como um preparativo para a própria Liga Nacional ou não? Sem dúvidas tem essa conotação também.
As equipes, elas ou estão em fase de preparação inicial, ou ainda nem tem as formações completas. Caso do SESI, que tem vários atletas da seleção brasileira, Taubaté. Então, tem sim essa conotação de preparação, no entanto, é uma competição muito valiosa no voleibol brasileiro. Então, as equipes entram para o seu máximo para disputar, para chegar a título. Seu time tem condição de brigar pelo título ou não? A nossa meta é ficar entre os 4 primeiros. No entanto, dentro da análise que a gente está colocando, óbvio que todos vão evoluir, verificamos a possibilidade sim de enfrentar qualquer um e quem sabe chegar a uma disputa de título. Inclusive essa é a pergunta aqui que nós estamos fazendo no nosso facebook.com/os donos da bola vale. Se você acredita que o São José Vôlei pode chegar à grande final. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de vôlei, vamos falar do Taubaté Vôlei também, saber dessa comparação que há entre o São José e o Taubaté. A gente volta já já.